Muito bom estar com vocês. Espero que tenham tido, uma semana passada abençoada, um final de semana, um feriado aí, tudo na paz, na tranquilidade, tá? Tenha dado tudo certo aí para vocês, para a família de vocês. Deixa eu abrir o bate-papo aqui, se alguém mandar lá. Possa ter dado tudo certo e vamos que vamos pôr esse gás final aí. Eu sei que as coisas vão apertando, vão acontecendo, mas o importante é que nós estamos aqui firmes, né? Deixa eu ver quem que está aqui. Kleber Fonseca, nosso líder. Renato Pessoa, doutora Carla Patrícia, dona Juste Marilene, Gilberto Eric, flamenguista. Deixa eu ver aqui, Flávia Mariana. Então vamos lá. Turminha? Ah, Gilbertão tá de volta, então ele estava sumido, hein? Então, Gilberto, eu não estou lembrado do Gilberto nas minhas outras aulas, não. Mas muito bom. Seja bem-vindo, Gilberto. Muito bom tê-lo aqui, tá ok? Turminha, então é o seguinte, semana passada nós matamos a pau, passamos a régua, né, em concurso material de crimes, vocês estão craques, ó, tinindo, artigo 69, tá ok? Do CP, e hoje a gente termina aqui, passa a régua no concurso formal, tranquilo? Então, vamos lá. Vou também bem devagarzinho, Flávio, bem tranquilo, Gilberto que está chegando agora. Ô, Gilberto, me corrija aí, cara, às vezes você estava e eu não vi, tá? Às vezes estou cometendo uma injustiça aí. Concurso formal, turma. Nós vimos que, só para recapitular, Renato, concurso, essa palavrinha no âmbito do direito penal, nada mais é do que pluralidade. Tranquilos? Eu estou pensando aqui, turma, semana que vem, depois da prova, já vai mudar, vocês estão sabendo? Nós vamos mudar para o Team Link, tá bom? Então nós não vamos ter mais esse problema de ficar caindo aí, tá bom? Turma, só colocar aqui do lado, né? O que a gente precisa ver, que eu venho limpando com vocês, ó. Primeiro, a estrutura do concurso, né? Segundo, o sistema de aplicação, Kleber. Aplicação da pena. Terceiro, as espécies, né? Olha só para recapitular lá, ó, Flávia, a estrutura do material, 2 ou mais crimes, obviamente, porque estamos falando de pluralidade de crimes, mediante a prática de 2 ou mais ações distintas, né? Não, Kleber? Onde o agente tem o dolo, ele quer assaltar aqui, ele quer matar aqui, e ele quer assaltar, ele quer matar ali. Ou seja, 2 crimes onde tem autonomia dos desígnios, da vontade do agente. Bacana. Sistema de aplicação de pena do material. Lembra que eu brinquei com vocês? Kleber, pau no réu. Por quê? As penas são somadas em suas respectivas integralidades. Tá ok? Espécies. Se as penas são idênticas, concurso material homogêneo. Tá lá na apostilinha. Se as penas são distintas, crimes são distintos, concurso material heterogêneo. É o resumo da nossa aula passada. E agora a gente vai estudar a mesma coisa, a estrutura, sistema de aplicação de pena e espécie do formal. Turminha, ó, 2 ou mais crimes. E aqui, ó, é aquilo que eu falo para vocês. Juste, não perde raciocínio aqui. Não. Ai, meu Deus, será que são... Não, sempre vai ser 2 ou mais crimes. Porque nós estamos estudando concurso de crimes, tranquilos? Mediante a prática de única ação ou conduta única.
Então, olha só, turma. O agente pratica 2 ou mais crimes mediante uma única ação. Eu vou começar aqui com um exemplo que é categórico. Flávia, fulano vem dirigindo, tá ok? Bonitinho, bonitinho, tá? Por pura imprudência, ele não vê o sinal fechado, acha que dá tempo de passar e acaba atropelando aí 5 pessoas na faixa de pedestre, tá ok? No primeiro exemplo agora, todo mundo morreu, Flávio, tá ok? Uma única ação? Sim, uma única ação, ele cometeu 5 crimes. Ele queria cometer o crime? Não. Ficou ali no contexto fático, ele não estava embriagado, Kleber, para ser dolo eventual, Renato, tudo bonito. O cenário é de homicídio, deixa eu colocar aqui, homicídio culposo. Esse é o cenário, tá ok? Ali, uma única ação, ele não tinha dolo, e na verdade ele não queria matar ninguém, homicídio é culposo. Só que, Kleber, nessa única conduta dele de atropelar, tudo ali no mesmo local, resultou, ó, 5 vítimas, Renato. Vamos bem tranquilos, bastante calma. Conseguem ver aí? As 5 conseguem, né? Bacana. Vamos lá, turma. Com relação à estrutura, eu vou usar outros exemplos daqui a pouco, mas nesse inicial, conseguem visualizar até aqui 2 ou mais crimes, ó, mediante a prática de uma única ação, tranquilos, ok? Não, pode seguir, professor, o que o senhor me fala? Estou limpando a estrutura com vocês. Posso prosseguir? Ó, Flavinha falou ali, pode. Posso então, Flávia? Seguinte, turma. 2 ou mais crimes mediante uma única ação. Homicídio culposo. Não pode ter dolo. Tranquilo? Pronto, acabou. Professor, como que foi o crime? Ele só dirigiu em alta velocidade e... Não, Renato, não é nem um cenário de alta velocidade, ele não prestou atenção ali, porque isso em alta velocidade a gente vai cair lá na culpa consciente, tá ok? Sinal vermelho também? Isso, ele não viu, foi uma falta de atenção dele ali, ficou caracterizado o homicídio culposo. Que eu vou fazer os IPCs agorinha, Renato, os que estão na apostila, aqui não pode ser crime doloso, ok? Em nenhum momento ele pode ter tido o dolo, ou eventual, alternativo, direto, nenhum, Renato, tá? Mas eu vou limpar no final. Por isso que eu já coloco aqui agora, é homicídio culposo. Tranquilo? Mas foi bom você falar. Não viu o sinal, achou que dava tempo, enfim, tá? Pura falta de atenção aí que caracteriza a culpa. Tranquilos? Turma, temos aí a estrutura do formal. Uma única ação, 5 crimes. Agora, já que vocês me garantiram, limpou, Renato? Tranquilo? Posso prosseguir? Aham. Então, beleza. Agora o seguinte, a estrutura não é tão difícil. A estrutura não é tão difícil, ok? Agora o seguinte, a gente vem para o sistema de aplicação de pena e aqui eu vou ir mais devagar ainda, mais tranquilo, ok? Turma, esse único agente aqui, ó, ele vai ser condenado pela prática dos 5 crimes, Renato. Deixa eu arrumar isso aqui, tá muito feio. Ó, deixa eu ver se tá... Ah, beleza. 5 crimes, né? 1, 2, 1, 1, 2, 1, na forma culposa. Bacana, tudo certo, ok? Vamos colocar aqui, hipoteticamente, né? Vamos colocar aqui uma pena de 7 anos. Estou sendo bonzinho.
8 anos. Conseguem ver aí? Tá conseguindo ver, turma? Que essa matéria é importante, o visual dela, vocês conseguirem visualizar, tá, né? Turma, seguinte, pluralidade de crimes mediante uma única ação, ok? Em uma única... Diferente, Renato, se ele atropela em frente o fórum, vítimas, Kleber, quando ele dá a volta lá na avenida do CPA, em frente à 13ª Brigada, ele atropela mais 2. 7 vítimas ao todo. Eu pergunto para vocês, 7 crimes mediante uma única ação, sim ou não? Não. Não, né, Renato? As outras 2 lá foi uma outra ação, tá ok? Então aí nós não temos que falar mais em uma única ação, tá? 5 crimes ali naquele contexto fático, beleza? Tranquilo? Beleza? Agora eu vou pedir para vocês, turma, vão lá no artigo 70, que é o concurso formal. Se alguém tiver aí e puder ler, se não tiver, eu já estou com o meu aqui, não tem problema. Só para a gente... Essa aula eu vou bem devagar, bem tranquilos, turma. Assim, quando a gente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não. Então, Flávia, então parou. Vamos lá que vou limpar por fase com vocês aí. Quando a gente pratica 2 ou mais crimes por meio de uma única ação, não é isso? Que a Flávia leu? Sim. Bacana. Aí tem uma vírgula aí, Flávia, que você leu. Idênticos ou não, não é isso? Sim. Turma, ó, idêntico. Mesmo raciocínio lá do concurso formal. Quando é idênticos, o que é? Ó, formal homogêneo. Se as penas são distintas, e agora nós vamos trabalhar heterogêneo. Então, Flávia, turma, eu estou trabalhando um exemplo com vocês de concurso formal homogêneo. Tranquilos? Beleza? Deixa eu só ver que tem uma pergunta aqui. Estou no médico com meu esposo. Ah, bacana, Carla. Parabéns aí, viu? Pela proatividade, tá? Em participar. Tranquilo, Carla. Totalmente compreensível. A gente deseja que dê tudo certo aí na consulta, tá bom? Turma, tranquilo? Então, estou limpando aí ponto por ponto do que a Flávia leu. 2 ou mais crimes mediante uma única ação. Se são idênticos, homogêneos. Se não são idênticos, heterogêneos. Aqui agora, nesse primeiro momento, estou trabalhando um homogêneo com vocês. Vamos lá, Flávia. Opa. Aplica-se-lhe a mais grave das penas, cabíveis ou ser iguais somente uma delas. Mais Turma, parou. aumentada. Vamos lá, Flavinha. A redação do 70, ela é travada. Se você ler assim, rápido, Kleber, você fala, meu Jesus, que balaio de gato é esse daqui? Ok? Então, o que eu vou fazer com vocês aqui, essa aula de concurso formal, eu gosto de limpar com o texto de lei. Diferente do material, que o material é mais compreensível. Olha só o que a Flávia leu. Flávia, leia de novo só o que você leu aí. A mais grave, de onde você começou? Aí aplica-se a mais grave das penas, cabíveis ou ser iguais. Somente uma delas. Bacana, Flávia. Bacana, Flávia. Turma, olha só, vamos limpar esse trecho. O agente, mediante uma única ação, pratica 2 ou mais crimes. Ele já traz as espécies para vocês. Olha, se as penas são idênticas, homogêneo. Distintas, né? Diferentes do que aí está ou não, heterogêneo, vírgula.
aplica-se a pena mais grave. É a primeira parte aí que a Flávia leu. Eu pergunto para vocês, aqui tem pena mais grave, turma? No homogêneo tem pena mais grave? Não, porque os crimes são parecidos, são idênticos, né? Renato, bacana. Então já limpamos o importante raciocínio aqui. Esse primeiro trecho que a Flávia leu não vai se aplicar no homogêneo, Renato. E pelo seu raciocínio está certinho. Por que isso? Porque as penas são idênticas. Não tem penas mais graves aqui. No caso do homogêneo. Então, essa expressão aplica-se a mais grave, eu não vou usar quando for tudo igual. Ok? Aí a Flávia pegou e leu. Aplica-se a pena mais graves, né? Continua aí, Flávia. Deu branco aqui. Vamos lá. É isso que eu queria ver. Aí tem uma vírgula aí, não tem, Flávia? Ó, aplique-se a pena mais grave cabíveis, vírgula. Ser iguais. Ser Isso. iguais, somente uma delas. Pronto. Agora eu pergunto para vocês. Não tem pena mais grave aqui. Bacana. Bacana. Aí tem uma ou, né, Flávia? Tem um ou aí que eu vi aqui. Então é alternativo, Renato. Ou eu aplico a pena mais grave se os crimes forem distintos. Aí tem um ou, vírgula, ser iguais. Olha aqui, ó. Ó. Ser iguais, vírgula. De novo, não foi, Flávia, que eu vi aqui? Vírgula. Isso. Somente uma delas. Tô certo? Ó, somente uma delas. Então, turma, é importante a gente limpar, porque o texto do 70 ele serve tanto para as duas espécies, para homogêneo e heterogêneo. Lá no material não tem nada disso, ok? Então vamos lá, vamos limpar aqui na prática. Esse trecho que a Flávia leu, no nosso caso aqui, Renato, essa parte de pena mais grave, ser distintos, eu não vou usar, não serve. Porque é uma alternativa, ou a pena mais grave, ou ser idêntico, somente uma delas. E no meu caso aqui, que estou trabalhando o homogêneo com vocês, eu só vou usar a segunda parte do que a Flávia leu. Ser iguais, vírgulas, somente uma delas. Então vamos cumprir o texto de lei? O que o texto de lei está falando? Olha, 2 ou mais crimes mediante uma única ação. Aqui nós já limpamos que as penas são idênticas, Renato. E qual que é a parte que nós vamos utilizar aí? Aplica-se somente a pena de ser iguais, aplica-se somente uma delas. E gravem isso daqui, turma. Aplica-se somente uma delas. Traduzindo, o que o legislador falou? Flávia, não importa a quantidade de crimes, dona Juste. Se são 5, 10, não importa. Aplica-se somente a pena de uma delas. Ó, é o que está aí, ó, no trecho. Somente uma delas. Ser iguais, somente uma delas. O que isso na prática quer dizer, Flávia? Olha, qual pena vai ser aplicada, Renato, que você cantou? Somente uma delas. Aqui não tem nada de mais grave, entendeu? Ó. Só que, ô professor... Sim, pode falar. Vai ser, mesmo... ele tem de tantos anos até tantos anos esse crime, né? Homicídio culposo. Nesse caso, vai a pena máxima para todos? Tipo, sei lá, eu não li aqui no código, mas é de 5 a, sei lá, 5 a 10 anos, 5 a 8 anos aí. Vai ser 8 anos para todos? Não. Aqui eu já dei a pena como se ele foi condenado, o Renato. Eu já estou trabalhando a pena em concreto, como se ele já foi condenado. Tá? Então aqui ele já foi condenado. Tá? Então aqui nós não estamos naquela margem lá, de 6 a 12. Não, aqui ele já foi condenado. Beleza? Ok. Então tá.
Turma, olha só o que o artigo está falando. Ele cometeu 8 crimes, Kleber. O que vai acontecer, que a gente acabou de ler? Aplica-se somente uma pena, Flávia. Olha o que acontece. Risca essa, risca essa, risca essa e risca essa. Ai, professor do céu, isso é muito injusto. Ele cometeu 8 crimes e vai aplicar 5 crimes e vai aplicar somente uma pena? Sim, Flávia. É o que a gente acabou de ler, Renato. Se iguais, vírgula, somente uma delas. Está aí no texto de lei. No final nós vamos ler o texto tudo novamente. Tá ok? Se iguais, vírgula, somente uma delas. Aqui, ó. Estou aplicando somente uma pena, Renato. Vou melhorar aqui. Ó, 5 crimes, todos iguais, as penas. No final, Renato, ele foi condenado tudo a 8 anos. O que o texto de lei falou? Se são iguais, aplica-se somente uma, tá? E desconsidera a outra. Se fosse no material, qual que seria o gancho dele, turma? 8 com 8, quanto que dá? 16, né? 16 com 8, 24. 24 com 8, 32, é isso? É, né? Olha aí, Patrícia, a pena dele se fosse no concurso material. Vou deixar ali só para comparação. Turma, vamos lá. Com muita tranquilidade, tranquilo, conseguiram entender esse trecho do texto de lei? Conseguiu visualizar a prática? Ô, que 8 feio, hein? Agora que eu vi ali na tela. Conseguiram visualizar o que está no texto de lei com a prática? Estão conseguindo acompanhar? E sejam sinceros comigo, sem problema algum. Posso prosseguir? O que vocês me falam? Tá ouvindo, professor? Agora tô, Kleber. Mas no texto fala aqui que em qualquer caso, né, somente uma das penas mais aumentada... Calma, calma lá, calma. Porque Você tá o senhor falou... nervoso, Kleber. Não é nervoso, não, é porque eu sou meio indignado com o nosso código. Não, Calma, isso é normal. Isso é normal. É porque é o seguinte, Kleber, como é um texto muito travado, eu gosto de ir limpando ele vírgula por vírgula, né? Então, assim, até aqui, tranquilos, até aqui. Não, tranquilo não, porque se você fere 8 bens jurídicos, que é a coisa mais importante na sociedade, o cara fere 5 pessoas, mas aí, no caso, ele só pega a pena de uma, como que funciona? Aí que pula para outra parte, né? Vamos problematizar o negócio aí. Até aqui conseguiram compreender a indignação, Kleber, é totalmente compreensível, tá bom? E isso faz parte do direito penal, como eu sempre falo para vocês, né, Kleber? A gente tem que reagir à matéria, tá? Professor, mas no caso... Faz parte. No caso, é totalmente recomendável, ainda mais na academia. Nos casos, as vítimas morreram, professor? Ou não? Morreram, homicídio consumado. Culposo. Sim. Tranquilo? Entendi. Beleza, Kleber? Posso seguir? Não, normal, tranquilo. Então, beleza, turma. Ó, aplica-se a pena somente de uma delas. Tá aqui, ó. Apliquei uma e cancelei as outras, Renato. Bacana. Vamos continuar. Flávia, você que é a nossa oradora aqui hoje, você pode continuar lendo, Flávia, bem compassado, fazendo favor do jeito? Bora! Vamos lá. Aplica-se a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas. Bacana. Mas já limpamos aumentada. Até aqui. Mais vai, Flávia. Mas aumentada Epa! em qualquer Parou, caso. Flávia, parou. Turma, até aqui o código, né, o legislador falou, Kleber, se as penas são idênticas, aplica somente uma delas, somente 8 anos, e cancela as outras. Vírgula, né, Flávia? Se eu não me engano, tem uma vírgula aí. Sim. Vírgula. Mas
Aumentada. Aumentada. Então, olha só. Essa daqui, a pena aplicada, Renato, ó, aumentada. Deixa eu colocar de azul. Aumentada. Mais aumentada. Bem, Vamos lá? professor, mas aí dele, assim, de dos 5 que ele matou, uma aumentada porque a idade da pessoa era inferior, ou mais nova, mais velha, ou a família recorre e por isso que, tipo, de uma das vítimas vai aumentar a pena dele? Por que nessa parte da aumentada? Não, é porque é o seguinte, ó, o que nós vamos fazer aqui as contas agora. Porque é o seguinte, Flávio, o que vai ser aumentada? E essa dúvida é totalmente compreensível, Flávio, porque o texto normativo ele é travado. Olha só o que o texto falou. Se são iguais, aplica-se a pena de uma deles. E essa pena aplicada, Flávia, ela será aumentada. Ou seja, ó, aumentada, mais. Continua lendo aí que eu vou limpar isso aí com vocês. Aumentada, vai, Flávia. Em qualquer caso, de Ó, 1/6 aí, até metade. Flávia, tá aí. Em qualquer caso, se eu não me engano, tá entre vírgulas, não tá? Isso. Turma, em qualquer caso, quais casos? Kleber, homogêneo, heterogêneo. Esse em qualquer caso aí tá falando lá do texto de cima. Quando ele falou se a pena é mais grave, aplica a mais grave. Se os crimes são distintos, aplica a mais grave. Se iguais, Flávia, aplica somente uma deles. Esse, em qualquer caso, está se referindo lá. Ok? Tanto faz se existem penas diferentes ou se as penas são iguais. Em qualquer caso, vírgula, continue, Flávia. De 1/6 até metade. Bacana. Turma, Professor, para resumir aqui, ó, Flávio, o que ele falou? Olha, aplica-se a pena de somente uma delas, tá aqui, Renato. Só que aumentada. Essa pena será aumentada de 1/6 até a metade. Qual que é a metade de 8 anos? A metade. 4 anos. 4 anos. Kleber, você é um juiz, meu irmão. Tá? Você é o juiz da 8ª Vara Criminal da comarca de Cuiabá. A Flávia é a excelentíssima senhora juíza da 2ª Vara Criminal de Várzea Grande. E o Renato é o excelentíssimo senhor juiz da 2ª Vara Criminal de Primavera do Leste. Tranquilo? Esse daqui é o mecanismo de vocês, ó. Esse daqui é o mecanismo. Vocês são obrigados, porque o 70 fala, vocês aplicaram 8 anos, vocês só podem aplicar a pena de uma deles, tá ok? 8 anos. Só que o seguinte, Flávia, vocês podem aumentar, que o texto está falando aí, essa pena de 8 anos, de 1/6 até a metade. Agora eu quero saber a opinião, né, na livre convicção de vocês. Vamos aqui, ó. Renato, nós temos aqui, deixa eu ver, 1/6 de 8, quanto que é? Vocês têm calculadora aí? Ai, ai, ai. É por isso que eu escolhi o direito, né? É, né? Tranquilo, ó. Renato. Professor, Sim. antes do senhor entrar aí, eu queria fazer um adendo ali à fala da Flávia. Pode ser rapidinho, coisa rápida. Pode falar. Ela falou sobre a questão da idade, não é isso, Flávia, que você falou? Né? Sobre a questão da idade, ou se o advogado das vítimas recorre, não é isso? Na verdade, Flávia, a gente tem que entender o direito penal assim, que o direito penal ele está instruindo o magistrado para que ele não ultrapasse, entendeu, a linha divisória
entre a punibilidade do Estado, entendeu? Aqui não importa se a criança é pequena, se não é. Ali ela se transforma em bem jurídico e ela se transforma em vítima. Aí, quando o juiz vai aplicar a pena, ele vai olhar no 70 e vai falar assim, bom, eu não posso passar de 1/6 e nem da metade. Porque depois que a gente fica indignado com essas coisas, mas depois que a gente entende que o direito penal ele favorece o réu, entendeu? Ele é para proteger o réu, a gente começa a entender que o direito penal, ele além dele ser, lógico, coercitivo, ele instrumentaliza o magistrado para o magistrado aplicar a pena, não ultrapasse a linha, a divisória aí da vingança ou da punibilidade excessiva. Entendi, Kleber, mas fico no critério de indignada, porque é um absurdo. Eu lembro do caso, professor, eu nem sei se você vai lembrar, da senhora que estava no ponto de ônibus, era 6 da manhã, que o rapaz estava embriagado, bateu, matou ela ali na hora. Aqui na Avenida do CPA, eu não lembro quanto tempo faz. Aí é que eu lembrei desse caso, por isso que eu estava falando da idade. Entendi. Flávia, é como o Kleber falou aí, o direito penal ele não considera a vítima, né? A vítima, ele não... Essa questão de idade é pro autor, né? Ele é pro autor, sim, porque se o autor tem mais de 70 anos, ele tem alguns benefícios aí, mas não entra... Eu não quero ser advogada de penal, professor. Faz parte. Mas, turma, posso ir aqui, posso voltar ali, limpou aí, Flávia, com a explicação do Kleber, parabéns ao aluno Kleber, tranquilo? Não, de boa, professor, de boa. Então, turma, olha só, vocês têm 1/6 que é o mínimo, que o Renato já mandou. Eu acho que é. Renato. E 3 1 ano e 3 meses. E vocês têm o máximo, 4 anos. Então, o que isso quer dizer, Renato? A pena de uma deles, igual a gente limpou, mais aumentada. E vocês, enquanto juízes, vocês podem aumentar essa pena. Turma, então é o seguinte, olha, nós temos a fração mínima, Renato, que é 1/6, ok? Já avancei com vocês. Até aqui vocês me garantiram que estava ok. Daniele, nós temos a fração... Alguém? Alô, pode perguntar. Pode seguir, professor. Então beleza, Cleber. Nós temos a fração mínima, que é de 1/6, que a Flávia leu, até a metade, que são 4 anos. Isso, na prática, o que quer dizer? Kleber, vocês, os 3 juízes que eu falei aí, vocês podem aumentar essa pena de 8 anos, de 1 ano e 3 meses, até 4 anos. Agora, Renato, eu começo com você, peão. Macho, ok? Você, Renato, lá na sua cadeira, com a toga, todo embaçado, entendeu? Humilde, que eu sei que você vai continuar humilde, tá ok? Mas chega lá, você, na sua livre convicção, porque o artigo 70 não te dá critério, qual seria a pena que você aplicaria nesse camarada que cometeu 5 homicídios culposos? Você só pode aplicar a pena de um deles, que a gente limpou aí, mas você pode aumentar essa pena de 1 ano a 3 meses até 4 anos. E isso tem a ver com o que o Kleber explicou. Esse daqui é o limite que o legislador colocou para você. Você não pode... não, 5, Kleber. 5 crimes, eu vou aumentar essa pena mais 5 anos. Você não pode, porque o limite está aqui, 1/6 até a metade. Renato, você aumentaria essa pena em quanto? Qual seria a sua pena para esse camarada? 8 anos é o que você tem que colocar, mais quantos, Renato? Na sua livre convicção aí. Lembra, são 5 crimes. Eu acho que 8 anos é o suficiente. Se ele não teve culpa, se foi desatenção... Você não aumentaria em nada? Eu teria que aumentar ou não? Eu posso só...
Aí, Kleber, o Renato, mas foi bom você falar isso, porque lembra da característica da imperatividade que nós estudamos a lei ano passado? Que a lei penal, Renato, ó, ela é imperativa, ela tem que ser aplicada. Não é porque o réu é bonitinho que eu não vou aplicar. Não é porque o réu é feinho que eu vou aplicar ela em exagero. Não. O legislador, o julgador não tem essa faculdade de escolher ou não. Ele tem que aplicar. Então foi bom você falar isso, que a gente já limpou coisa da matéria passada. Ô, Renato, você está obrigado a aumentar essa pena. Ou 1/6, que é a fração mínima, até 4 anos. Nessa margem aqui, você pode fazer o que você quiser. Quanto que você aumentaria? Então ele tem, então, vamos lá. A gente analisou o caso, né? O juiz analisou, não teve culpa realmente, foi vacilo, mas então, pelo menos 9 anos e 6 meses ele tem que pegar, no mínimo. 9 anos e 3 meses, né? Que foi a fração mínima que você passou aí para nós. Isso. 1 ano e 3 meses Isso. aqui, ó. Ou esse 1 a 3 meses, ele é para cada morte? Não. Então tá. Então 9 anos e 3 meses. Então acho que é o que ele Então pegaria. você aumentaria no mínimo, seria isso? Eu tô sendo bonzinho, né? É claro Isso. que tem diversas situações que... Aham. Ó, turma, olha o raciocínio do... Isso que eu quero limpar com vocês aqui. Olha o raciocínio do Renato. Ele mesmo falou, Kleber. Daniel, eu tô sendo bonzinho. Por quê? Eu aumentei no mínimo. Eu só poderia aumentar de 1/6 até metade. O Renato aí foi bonzinho, ó. 8 anos, ele aumentou no mínimo. Pena total, qual que é? 9 anos e 3 meses. Kleber, sua mão seria leve igual a do Renato? Professor, não seria não, porque a gente, no meu ponto de vista, eu ia formatar a sentença aí de 12 anos mesmo. Porque, 12 anos, então você aumentaria no máximo. no máximo, porque foram cinco vidas ceifadas e o bem mais precioso da sociedade é a vida, é o bem jurídico, né? E por uma desastre de trânsito que pode acontecer com qualquer um, né? Mas num momento fatídico aconteceu com o réu. Então eu aumentaria no máximo. Tá, e considerando 5 vítimas, né? Igual você justificou aí, fundamentou, né, Kleber? Sim. Flávia, você, excelência, aumentaria em quanto? Alô, Flávia, tá aí? Não tá? Eu tô aqui. Então vai. Flávia, você aumentaria em quanto? Você pegou aí o dos colegas? Ah? Você pegou o exemplo dos colegas aí ou não? Não, professor, eu tive que ir lá no... que aqui em casa eu sou empregada. Não, babá. tranquilo. Olha Eu só. tive que ir lá no quarto do Felipe. Você é a juíza aqui. Nós aplicamos a pena de 8 anos, que a gente está obrigado, igual a gente limpou. E você Certo. pode aumentar essa pena de 1/6 até a metade. 1 ano e 3 meses até 4 anos. Eu quero saber, você aumentaria em quantos anos essa pena de 8? Lembrando que... Eu aumentaria aí bastante, professor. Hã? Não tenho dó desse sem vergonha que atropelou e matou essas pessoas inocentes que estavam indo para o seu trabalho, trabalhar honestamente. Então você aumentaria no máximo? No máximo. Então, Com certeza. também a Flávia, ó, 12 anos. Turma, pronto. Entendam que esse é o... Aí se ele estivesse indo para o trabalho também... O quê, Renato? Oi, Renato. Renato, volta. Eu quero falar com você. Fala de novo. O negócio é um julgamento colegiado, agora. Ah, é? Turminha, E se... entendam que... Pega que a internet aqui tá ruim, mas e se o freio do carro estragasse? Ele matou 5 Não pessoas... interessa, Renato. Ele matou pessoas inocentes. Que não tem culpa do freio. Turma, olha só, isso daqui é o maior barato, turma. Isso daqui... Professor, olha, se fosse na sala de aula, o Paulo ia cantar, hein? Não, essa aula é muito boa, da sala de aula. Muito boa, tá muito legal.
Mas, turma, entendam que essa é a dinâmica do direito penal na prática. Essa é a dinâmica. O Renato está errado em aplicar 9 anos e 3 meses? Não está, ele está dentro da margem. Ele está dentro da margem. E foi bom quando ele falou, professor, eu não quero aplicar nada. Então eu já falei que, não, Renato, essa opção você não tem. Porque a Flávia leu, mais, vírgula, aumentada de 1/6 até a metade. Então nós já fizemos isso aqui na prática. Nessa dinâmica aqui, a pena pelo Renato seria de 9 anos e 3 meses. Ó, apliquei somente uma delas e aumentei. O Renato aumentou no mínimo. O Kleber e a Flávia aumentaram no máximo. Pena de 12 anos. Essa é a dinâmica. Aí, Flávia, é o que você perguntou, né? Recurso, pelo menos eu tinha entendido nessa parte, mas o colega Kleber já limpou. Aí aqui que abre imagem para via recursal, turma. Então, entendam que essa é a dinâmica. Agora, dentro dessa dinâmica, o que eu quero perguntar? Esse sistema de aplicação de pena comparado ao material, é melhor ou pior para o réu? Para o réu. Para o réu é melhor, né, professor? Mas eu não concordo. É melhor, não é, Flávia? Porque, ó, se fosse no material, ó o gancho dele, 40 anos. Então, primeira coisa que eu quero limpar, turma, sistema de aplicação de pena do formal. Vocês viram aí que indo pelo texto de lei não tem complicação. Se idênticos, aplico a pena de um deles. Bacana? Aumentada de 1/6 até a metade. Só que o seguinte, preciso limpar uma situação com vocês aqui. Flávia. Professor, mas mesmo no material, cabe recorrer também, né? Mesmo no material. Tudo, havia recursal em todos. Porque só para quem não veio na aula passada, quando o professor colocou 40 anos ali no material, as penas é cumulativa. Isso. Né? Somadas na integralidade. Na integralidade, né? Isso mesmo, Clebão. Por isso Inclusive, que eu tô com 40 aqui. Inclusive, dá até o limite agora. Mas, hein, professor, um crime de um estrupador vai cair nisso aí também ou não cai? Se ele cometer mais de um crime, sim. Mas aí, no caso, o estupro não é estupro formal, é material. É material, mas há a possibilidade... Não pode nem em algum momento entrar nessa? No formal, não. É? Dificilmente. Não é culposo, né? Tem o dolo. Não é culposo, né? Tem o dolo, Flávia. Tá. É o que a gente verdade, na aula desculpa. passada, né? Ele Verdade. quis estuprar uma e quis estuprar a outra. Uma ação criminosa, uma conduta criminosa contra uma e outra conduta criminosa contra a outra. Ah, mas e se o cara tivesse bêbado, agiu sem nem perceber que estava fazendo a cagada numa festa? Aí nós vamos discutir a questão da culpabilidade. Mas tá. O concurso de crimes continua normal, por conta do dolo. Entendi. Tá? Aí se ele estava fora com as suas faculdades mentais comprometidas ou não, Flávia, aí é lá na teoria do crime, né? Se ele pode receber ou não uma pena por parte do Estado. Entendi, professor. Show de bola. O Renato mandou ali, ó. Exatamente, Renato, tá? Quando tem dolo, e nós vamos ver agora, é material, beleza? Turminha, só que o seguinte, bacana, professor, livre convicção dos juízes, ó, eles podem navegar nessa margem de 1/6 até metade, bacana. Só que o seguinte, pessoal, STJ definiu uma fórmula, e aqui eu vou chamar a atenção de vocês para essa fórmula, ok? O STJ definiu uma fórmula e falou, olha, o juiz deixar essa margem muito solta, sem critério, Kleber. Deixa eu tirar aqui. O que eu coloquei despertador essa hora, meu Deus? Kleber, o STJ entendeu o seguinte, deixar essa margem, Renato, sem critério, ó, um aplico mínimo, outro máximo, isso aí está dando muito recurso. O que vamos fazer?
né, por meio da jurisprudência, Flávia, Pedro, Daniele, por meio da jurisprudência, vamos criar um critério para essa margem. Então, qual que é a margem que pode navegar? De 1/6 até a metade, não é isso? Não é isso? Isso. Bacana. Vocês viram aí, ó. Por isso que eu faço questão de pegar 3 juízes aí, para cada um exercer sua livre convicção e aplicar a pena. Tá errado, professor? Não tá errado. Tá bom? Não tá errado. Cada um tem, desde que faça motivado, né? Individualização da pena. Só que o STJ estabeleceu um critério jurisprudencial, Flávia, para usar essa margem. Que o julgador vai utilizar esses critérios para aplicar essa margem. Tá ok? Então é o seguinte, qual foi o raciocínio do legislador, turma? Vamos lá. Qual que é a fração mínima? 1/6, não é? 1/6, 1/5. Tá dando para ver aí o tamanho? Deixa eu aumentar um pouquinho. Ó. 1/6, Kleber. 1/5. 1/4. 1/3 e metade. Ordem crescente também. É igual você falou, né, Kleber? Nós não somos da matemática, mas ordem crescente, tá bom? Não, se eu tiver dificuldade para entender, não tento entender isso agora. Confie no professor que aqui está na ordem crescente, do menor para o maior. Tranquilo? Então é o seguinte, o que o legislador fez? Essa daqui é a fração mínima, né? Eu pergunto para vocês, qual é a quantidade mínima de crimes para configurar o concurso? Qual é a quantidade mínima para configurar uma pluralidade de crimes, Daniele? O que vocês me falam? Eu não tenho nem noção, professor. Vamos lá. Nós estamos falando, Flávia, sobre concurso de crimes, né? Eu já cantei a pedra para vocês, aula passada. Concurso de crimes é pluralidade de crimes, ou seja, mais de um crime. Se nós estamos falando de pluralidade, é aquela parte, turma, vamos raciocinar juntos, tá? Se eu estou falando de pluralidade, qual que é a quantidade mínima de crimes para configurar a pluralidade? Quantos crimes eu preciso para configurar uma pluralidade? 2? Ó, viu, Flavinha? Viu aí, Renato? Como vocês sabem, né? Qual que é a quantidade mínima? 2 crimes. Havendo 2 crimes, eu tenho uma pluralidade de crimes. Kleber, esse foi o critério estabelecido pelo STJ, tá ok? A quantidade de crimes, Renato, vai definir qual fração será utilizada. Aí, esse raciocínio que vocês fizeram aí, que eu achei muito bacana. Ah, vocês estavam indo trabalhar, Flávia, eram vítimas, crianças, idosos, né? Igual você perguntou. Não são critérios, como o Kleber explicou. Irrelevante. Não são critérios. Qual foi o critério que o STJ estabeleceu, turma? A quantidade de crimes. Então é o seguinte, a fração mínima eu aplico para a quantidade mínima, 2 crimes. E assim a gente vai crescendo, ó. Renato, 3 crimes, 5 crimes, 6 crimes. Opa, pulei aqui, né? 4 crimes, 5 crimes, 6 ou mais crimes. Bacana? Esse foi o raciocínio do legislador, turma. E professor? Pode falar, Renato. Kleber. Ô, Kleber, pode falar. Então, quanto maior a quantidade, no caso de vítima, aqui, crimes,
menor é a fração? Não, aqui nós estamos na ordem crescente, Kleber. Aqui está aumentando. Um terço, metade é maior que um sexto. Desculpa, eu li só a parte do 2, é verdade. É aqui, ó, é aquela questão, né? É verdade. Um a 3 meses, né? Um ano a 3 meses, um ano a 3 meses. Isso, lembra lá da pizza, né? Aqui, É ó, metade, isso. tranquilo? Por isso que eu falei, ó, confie no professor. Aqui está em ordem crescente. Porque isso é assim mesmo, Kleber. Fica tranquilo. Então, turma, esse foi o critério do STJ para nós aplicarmos essa margem. Porque do jeito que a gente fez aqui, fica muito aberto. É uma margem muito grande, de um sexto até metade. Olha, 1 ano e 3 meses até 4 anos, isso para a dosimetria da pena é muita coisa. Então, o que o juiz falou? Se o concurso... Pode falar, Renato. A gente... não vou destoar tanto, mas em TGP, né, que é do Teoria do Processo, a gente estava estudando a questão dos limites do judiciário, que o juiz tem limites para atuar. Em penal, a gente consegue, então, observar nessa situação, né? O juiz ele tem a liberdade dele para interpretar e para atuar dentro do que é possível, só que ele, mesmo assim, ele é limitado ali dentro da situação a tomar a decisão, né? Renato, perfeito, cara. Perfeito o raciocínio. O Kleber me mandou um áudio, até respondi ele ontem ou antes de ontem. Kleber, não sei se você chegou a ouvir, e é justamente isso. O juiz, o Estado, né, ele trata de direitos fundamentais, né? Ele trata da liberdade, né? O direito penal em si. E você restringir esses direitos fundamentais é algo muito sério. Então, o raciocínio é bem esse mesmo, Renato. O Estado ele pode atingir essas garantias fundamentais, pode, mas ele não pode fazer o seu bel prazer, né? Existem limitações ali da atuação estatal, né, que precisa ser respeitado. Perfeito o seu raciocínio. E aqui a gente vê isso. Nessa forma aqui, vocês concordam que fica muito aberto, Renato? Tem a ver com o que você falou. É dar liberdade demais para o julgador para ele exercer a sua livre convicção. E isso, não estou falando que vai, mas aumenta a possibilidade de ter alguma ofensa aí fora do razoável, fora dos limites, né? Por isso que o STJ estabeleceu isso daqui, ó. 2 crimes, aumenta no mínimo. 3 crimes, aumenta um pouquinho mais, 1/5, e assim até a metade. Nesse caso aqui, se a gente, usando aqui o critério do STJ, qual que seria? 8 anos eu aplicava, né? Quantos crimes tem aqui? 5, né? 5 crimes, eu aumento 1/3. 8 dividido por 3, quanto que dá? Consegue fazer aí, Renato? Dá 2 põe aí 2,6 aí, confia. 2 anos e 6 meses. 6 meses. Né? Ó, usando o critério do STJ, um padrão, né, de pena que nós teríamos. 8 anos, aplico a pena do jeito que a gente leu, porque fala para aplicar somente uma delas, aumentada de 1/6 até a metade. Usando o critério do STJ, foram 5 crimes, né? O concurso é formado por 5 crimes. Aumentei 1/3, quanto que deu? 10 anos e 6 meses. É uma pena segundo o critério do STJ. E, Renato, perfeito o seu raciocínio. É justamente para limitar, né, o uso dessa livre convicção do magistrado e, assim, evitar eventuais ofensas, né, extrapolação do limite punitivo, do poder punitivo, do ius puniente. Turma, alguma dúvida até aqui? Vocês viram aí que eu diminui o ritmo, né? Vou bem devagarzinho, gosto de trazer vocês para a matéria, né? Para raciocinar, coloco o que é mais óbvio, depois trago a regra. O que vocês me falam? Posso continuar? Não tenho pressa, tá bom? Nós já temos muita coisa para a prova, então
para mim, é qualidade. O que vocês me falam? Professor, Sim, Renato. professor, esse cálculo, ele é um entendimento do STJ e ele pode ser mudado de acordo com a discussão, ou ele, no momento que foi criado esse entendimento, ele tem poder de, sei lá, de legislação, Então, para alterar tem que ser no Congresso, no Código Penal. Bacana, vamos lá. Eu já expliquei para vocês, é uma pergunta, tá bom? Eu já expliquei para vocês sobre entendimentos vinculantes ou não? Já expliquei isso? Não, ainda não. Não, não é da minha matéria, mas deixa eu explicar para vocês, então, sem problema nenhum, eu sempre faço isso, porque no direito penal, uma hora ou outra precisa. Se vocês forem lá, ó, no final do código de vocês, vocês vão encontrar as súmulas do STF. Ó. As famosas súmulas vinculantes. Tem as súmulas do STF, que tem... o meu código aqui é de 2011, é um compacto, é um antiguinho que eu tenho, vai até a 736. Agora, os mais atuais vai ter mais, tá bom? Acho que está 750, alguma coisa assim. Você vira a página, vai ter a súmula vinculante, Renato. Essa súmula vinculante tem pouquinhas, tá bom? Hoje a gente deve estar aí com umas 60, olha lá, tá ok? Por quê, Renato? Porque é o seguinte, você perguntou, professor, tem força de lei? Não, Renato, já falo para você. Esse critério aqui não está em nenhum texto normativo, tá bom? Já limpo. É um entendimento jurisprudencial. Professor, obriga o magistrado a usar? Também não, Renato. O magistrado não está obrigado a usar isso daqui. Por quê, Renato? Ela não tem força vinculante. As súmulas vinculantes do STF, elas sim, elas obrigam os julgadores, súmulas vinculantes, a decidirem, Renato, conforme o texto da súmula vinculante. As outras súmulas, elas não vinculam. O juiz, usando da sua livre convicção, desde que de forma fundamentada, pode decidir usando um outro critério. Então, para limpar a sua dúvida, isso daqui não está em um texto normativo. Ok? Não está em um texto normativo. É um entendimento jurisprudencial, tá ok? Que não vincula o juiz, tá bom? Só que o seguinte, Renato, juiz morre de medo de ter a sua sentença reformada no segundo grau. Por isso ele tenta fundamentar o mais possível a sentença, dar uma sentença fundamentada, né, ao caso concreto, bacana, sem generalizações. Então, assim, o que acontece na prática? A maioria dos juízes usa esse critério porque é um critério, né, pacificado, ou seja, é aplicado com frequência. Se o advogado recorrer, o tribunal também costuma seguir esse critério, porque o mesmo raciocínio não quer ter o acórdão reformado. Então, assim, a gente cria uma escala natural, né, de aplicação bem natural, sabe, Renato? Não é obrigatório, mas é natural. Difícil você ver algo fora desse critério aqui. Entendeu, Renato? Uhum. Tranquilo? Turma, o que é que vocês me falam? Posso seguir? Porque aqui eu só vou fazer um adendo aqui agora com relação ao formal. Mas eu preciso que vocês tenham entendido esse aqui. Posso seguir? Professor, da minha parte, pode seguir, ok. Nós já finaliza a pergunta formal hoje já, né? É isso. Então, beleza, turma. Seguinte, professor, nós trabalhamos o homogêneo, né? Sim. Ó, a parte que a Flávia leu lá, ser idênticas ou não. Eu usei a idêntica, né? Ser iguais ela usa, né? Fala aqui, ó, artigo 70. Vocês vão ver, ó. Aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis. Aí, Renato, eu limpei para vocês. Aqui tinha pena mais grave? Não. Então, nós limpamos o homogêneo. Agora, batata. Vamos limpar um heterogêneo agora. Concurso formal heterogêneo. Renato,
No exemplo aí, o fulano atropelou 5 pessoas, 4 morreram, ó, homicídio culposo, e Kleber, uma vítima precisou amputar a perna. Tranquilos? Lesão corporal de natureza grave. Vamos lá. Uma única ação? Sim, estava dirigindo. Bacana. Existem crimes diferentes? Sim. 4 homicídios que ele levou, foi condenado em 8 anos em cada um. Uma vítima sobreviveu, Kleber, mas precisou amputar a perna. 129. Lesão corporal de natureza grave. Tranquilos? Até aqui, alguma dúvida? Estou mudando o cenário, hein? De boa, professor, pode seguir. Tranquilo? Bacana. Então, turma, mesmo raciocínio. Agora, usando, Renato, aquela parte que eu pedi para vocês desprezarem. Ó, no 70, que a Flávia leu. Pratica 2 ou mais crimes, vírgulas, idênticos ou não. Nós trabalhamos anteriormente os idênticos. Todas as penas eram iguais. Homogêneo. Ou não, né? Que é o caso aqui agora, ó. Nós temos penas distintas. Temos penas de 8 anos e uma pena de 6 anos. Vírgula, cadê? Cadê, ó? Aplica-se-lhe, Renato, a mais grave da penas, ou ser iguais. Pronto, não vou usar mais o ser iguais, porque não são iguais. Eu estou num concurso formal heterogêneo. Ó o que fala aqui, ó. Aplica-se-lhe a pena mais grave. Aplica-se-lhe, cadê? A mais grave das penas. Kleber, ó, passa a bola. 8, 8, 8, 8 e 6. Aplica-se-lhe a pena mais grave, não é isso? Não é isso? Qual pena eu vou aplicar aqui então, turma? Aí aqui não favoreceu pro réu, né, Kleber? Aqui foi uma situação que prejudicou pro réu, ok? Ó, mesmo raciocínio, turma. Ó. Vou aplicar, aplica-se-lhe a pena mais grave. Flávia, eu tenho pena mais graves aqui? Tenho. 8 é mais grave que 8, que 6. Ó, mesmo raciocínio. Cancelo as outras. Tranquilo? Cancelo as outras e somadas. Pronto. Vocês já estão sabendo. Mesmo raciocínio que nós fizemos. Eu só quero fazer um adendo. Aqui, o Flávio, ó. Em qualquer caso, de 1/6 até a metade. Então, turma, tanto faz se o concurso formal é homogêneo ou heterogêneo, o sistema de aplicação de pena é o mesmo. Aplico a pena somente de um deles, se as penas são idênticas. Se existir, Flávia, penas distintas, eu vou usar a pena mais grave. E vou desprezar a mais branda. Pronto, acabou. Daqui para frente, vocês já sabem. Pego a fração, a quantidade de crimes e somo uma única vez. O Renato perguntou um negócio bacana aí. Professor, pego 1/3 e somo para cada quantidade de crimes? Não, o código não está falando nada disso. Somada, mas aumentada, né? É a palavra que fala. De 1/6 até a metade, pronto, e acabou. Turmas, tranquilos? Olha só, a redação do 70 é travada, mas eu espero ter limpado aqui, ó, estrutura, aplicação de pena, espécies com vocês, tá ok? A única diferença do homogêneo para o heterogêneo é que na hora de aplicar a pena, no heterogêneo, aplica a pena mais grave. Você vai, ó, tem uma pena diferente aqui, 6 anos. Não, aplica a mais grave, 8 anos,
normalmente o sistema é o mesmo, tanto com homogêneo e heterogêneo. Muita gente fica perdendo o raciocínio, Kleber. Ai, o que é esse negócio de mais grave? O que é esse negócio em qualquer caso? Eu espero ter limpado com vocês até aqui. O que vocês me falam, turma? Podemos partir para a próxima aula? Virar a aulinha aqui? Tranquilo. Show de bola. Tranquilos? Show de bola. Beleza? Então, deixa eu ver quantos minutos faltam aqui. Faltam 3h21. Turma, o seguinte. O ok aí, tô indo, tá bom? Alguém tá chamando aí? É que a diferença básica do material para o formal é que no material o crime existiu, foi consumado, e no formal ele é doloso, né? Ele tem o dolo. Ao contrário. No formal não tem dolo. Culposo. Desculpa. É culposo. Aham. É. Isso. Professor, tá limpo isso aí. Tá limpinho isso aí. Ah, então beleza. Turma, só que agora a gente precisa dar um passinho mais adiante, tá bom? Por quê? Nós vamos ter uma variável aqui dentro do concurso formal, que é o concurso formal imperfeito. Tranquilos? Olha só. Deixa eu ver aqui, estou de olho no tempo. Kleber, imagina uma situação, ok? Eu sei que determinada estação de água alimenta um bairro ali da cidade. Eu vou lá e consigo envenenar, colocar veneno lá no tanque que vai distribuir a água, cidade pequena, para aquela determinada bairro ali. E acabo envenenando mais de uma pessoa, ok? Enfim, vamos lá. Uma única ação criminosa, uma única conduta criminosa, sim ou não? Sim. Sim, né, Kleber? Então, nós temos a possibilidade, né, do concurso formal, vou colocar aqui, ó, imperfeito. E, Kleber, ou impróprio, dependendo da doutrina que você lê, tá ok? Imperfeito, impróprio. O que é o concurso formal imperfeito? A estrutura é a mesma, Flávia. A mesminha. 2 ou mais crimes mediante uma única ação. Eu vou lá e enveneno uma caixa d'água, né? De uma estação de água. Kleber, o veneno vai. Mata 3, 4, lesa mais 6, mais 10. Pluralidade de crimes, uma única ação. Só que aqui tem aquilo que eu vinha tentando tirar de foco antes, para a gente não misturar, né? E algum de vocês perguntaram, sem problema algum. Flávia, aqui nós temos o dolo, a intenção de fazer o maior número de vítimas possíveis. Mediante uma única ação. Kleber, vou colocar veneno aqui, quanto mais gente atingir, melhor. Dolo alternativo. Lembram lá, né? Bacana? Turma, existindo dolo, mesmo que a pluralidade de crimes tenha sido praticado com essa estrutura, ó, 2 ou mais crimes mediante uma única ação, o sistema de aplicação de pena será igual ao do material. É isso. Sendo a pluralidade de crimes praticadas na estrutura do formal, 2 ou mais crimes. Mas, Renato, Josenias, existe dolo. Eu quero atingir o máximo de vítimas. Ou se continua sendo formal pela estrutura? Sim. Só que é o formal imperfeito. Porque existindo dolo, o sistema de aplicação de pena, ó, será igual ao do material. Ou seja, para quem faltou a aula que vem, que o Kleber explicou aí
para quem não estava, né, Kleber? O que acontece lá no material? Pau no réu, não é? Porque as penas são somadas de forma integrais. Professor, Tranquilos, turma? Sim, professor, Kleber. Sim, Kleber. por que a estrutura desse imperfeito é formal e não material? Porque ele tem as características do material. Ele houve dolo, ele houve a ação, que no caso caracteriza o dolo, né? Só que no caso ele é a estrutura do material. Por que ele é um formal imperfeito? Não, vamos lá. A estrutura, Kleber, não é do material. A estrutura é do formal, ó. A estrutura é do formal. E foi bom você falar isso, porque é aqui que a gente precisa identificar. Por que concurso formal imperfeito? Justamente por conta dessa diferença, Kleber. Porque a estrutura é do formal. Olha só, quero matar Ciclano e Beltrano. Sei que o Ciclano pega carona com o Beltrano. Ô, Kleber, vou lá e instalo uma bomba no carro do Ciclano, do Beltrano. Tranquilo? Instalo a bomba. Uma única ação criminosa? Sim. Instalar a bomba e detonar. Uma única. Uma única ação criminosa, intencionalmente, dolosamente, eu pratiquei mais de um crime? Sim. 2 homicídios. Contra Beltrano e contra Ciclano. Tranquilo? Então, Kleber, foi bom você tocar. Por que é concurso formal? Porque a estrutura é do formal. 2 ou mais crimes mediante uma única ação criminosa. Agora, se eu instalo uma bomba no carro do Ciclano e outra bomba no carro do Beltrano, 2 ou mais ações, 2 ou mais crimes. Aí, estrutura do material. Mas aqui não. No exemplo, já que eu sei que Beltrano pega carona com o Ciclano, instalo a bomba no carro do Ciclano, pronto, fechou. Uma única ação criminosa, 2 crimes. Então, por que concurso formal, Kleber? A estrutura é do formal. Bacana. Professor, Sim. deixa eu ver se eu limpei aqui, então. Certo. Fulano pega carona com o Ciclano, certo? Eu quero matar o Ciclano que pega a carona, não o Fulano que está dirigindo. Então, ele pega a estrutura do formal, porque para um eu quero cometer um doloso e para outro não. Só que ele atinge esse outro também. É isso mesmo? Exatamente. Dolo eventual, continua sendo dolo, né? Contra uma vítima era dolo direto, lembra que nós estudamos lá na conduta? Eu quero matar fulano, vou matar fulano. Só que o outro, eu assumo o risco de matar, por mais que eu não queria. Mas quando você instala uma bomba num carro que tem 2 pessoas, a alegação de, eu não queria matar, não cola, isso aí é dolo eventual. Você assumiu o risco. Continua sendo dolo, mas espécies diferentes. Alô, Kleber? Limpou aí? Tranquilo? Então, Kleber, o seguinte, turma. A estrutura, Kleber, foi perfeito você falar isso, é formal, porque a estrutura é do formal. Mas por que imperfeito, professor? Porque o sistema de aplicação de pena não é do formal. O sistema de aplicação do formal é o que a gente estudou até agora. E eu não coloquei para gravar. Não, coloquei. O sistema de aplicação de pena, Kleber, é o que nós estudamos aqui no 70, ó. Aplico somente uma das penas, se for idênticas, né? E aumento essa pena de 1/6 até metade. Bacana? Esse é o sistema de aplicação de pena do formal. Só que, havendo dolo, havendo autonomia das vontades, vontade de um, vontade de outro, ok? A aplicação da pena será do material, ou seja, soma-se as penas integrais. Então, Kleber, turma, esse é o raciocínio
que eu espero que vocês não confundam. Concurso formal imperfeito. A estrutura é do formal, por isso o concurso formal. E a imperfeição aí, né, a impropriedade, né, aqui vem por conta do sistema de aplicação de pena, porque não vai usar o do artigo 70, vai usar o do concurso formal. Professor, aonde que está isso? Ó, no 70 ainda. Ó, a Flávia leu até aí, ó, de um sexto até a metade. A Flávia leu até aqui. Aí, ponto. Olha só, Kleber, o que continua falando? Quem quiser marcar aí. As penas aplicam-se, vírgula, entretanto, cumulativamente, Kleber. Ou seja, de forma integral. Aqui não tem fração para cá, não tem esse negócio de aplicar somente uma. Cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa. É dolosa. Pronto. E acabou. Então, turma, o concurso formal imperfeito está no próprio caput do 70, depois do ponto. Havendo dolo, por mais que foi por meio de uma única ação, a aplicação de pena é idêntica do material. Ou seja, se foram 5 crimes, soma-se aquelas penas de forma integral.